Centro Educacional Prisma, ligando você ao conhecimento. Oi pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a luta das mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Porque desde o passado, né, desde a antiguidade, os historiadores eles buscam falar da mulher, né? Mas a mulher foi, durante a história, ela foi vista, né? Foi falada como uma mulher vitimizada, né? E uma mulher heróica, né? E a mulher negra, ela ficou no anonimato, né? Até porque, principalmente aqui no Brasil, existia a escravidão. E a mulher negra, né? Ela não tinha, né, a sua voz. A mulher geralmente não tinha no passado, né? Mulheres e crianças, né, elas não faziam parte, né, dessa parte política, né, a questão de um espaço dentro da sociedade. O seu espaço era do lar. E os historiadores eles tentaram buscar justamente toda essa história e trazer para a gente. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco, né, mostrar um pouco da luta dessas mulheres negras, que mesmo elas não aparecendo na história, mas elas contribuíram também dentro da sociedade, né, que ela, no contexto que ela vivia. As mulheres apareceram, sua luta, né, a mulher negra apareceu com a sua luta dentro da escravidão, né, embora que muitas não foram, né, vistas, não foram, não trabalharam, os historiadores não trouxeram de imediato a vida dessas mulheres, né? Hoje a gente já vê muita coisa sobre elas, mas na época, né, toda aquela circunstância que o Brasil estava passando, né, diante de tanta luta, tanta crise, o lado que era visto dos africanos, né, dos ex-escravos, era um lado, né, inferior, oprimido, né, que não tinha voz, não tinha espaço dentro da sociedade. Então, hoje, já está com um olhar diferenciado, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a luta das mulheres de cor na história brasileira. Aqui eu trouxe para vocês, né, algumas mulheres que a gente vai estar falando um pouquinho daqui a pouco delas, ok? Vamos lá. No passado, os historiadores, né, eles tentaram retratar justamente, como eu falei, a mulher vitimizada ou heróica, né, ou heroína, né? Os estudos que foram feitos sobre as mulheres aqui no Brasil, ela foi intensificada, aqui, ó, nos anos 70 e 80, do período, né, do século XX, tá? Várias marcas foram criadas, né, com relação à mulher negra do Brasil. E aí, gente, eu vou trazer para vocês também essas marcas que aqui estão representadas, né, que eu vou estar falando do nome delas, elas também foram usadas aqui em Pernambuco, tá? Aqui, ó, as marcas, né, os estigmas, as marcas que foram criadas para essa mulher negra, como era que essa mulher era vista na época colonial, tá? Elas eram vistas como domésticas, né? Elas eram vistas como mulheres apenas para o lar. Elas eram vistas também na questão da prostituição, costureira, agenciadoras, tá? Elas também foram vistas, ó, o trabalho dela, né? Dama, né, de companhia, né? As amas de leite ou babás, tá? Elas também foram vistas como vendedoras de frutas, ok? E eu trouxe para vocês esse autor, Russell Wood. Ele crê que o comércio da época, né, aqui urbano, dentro do Brasil, ela foi usado como um espaço, né, feminino, onde se era visto, né, muitas mulheres trabalhando, mulheres negras,
como eu já mostrei para vocês, babás, vendedoras, agenciadoras, né? Mas mulheres negras, mestiças, livres ou escravas, na época colonial. Aqui são as quitandeiras, tá? Mulheres que vendiam suas quitutes, né? Nas regiões, nas cidades, né? Elas desempenharam, as quitandeiras, um papel destacado dentro da sociedade, dentro das cidades coloniais da época, tá? Incluindo os trabalhos artesanais, também o trabalho de parteira ou até de mães de enjeitados, ou seja, crianças, né, que não tinham famílias, que estavam na rua e muitas levavam para os seus lares para cuidar. Em 1719, em Minas Gerais, foi criado uma lei, tá, um édito, que proibia os negros e negras forros ou de possuírem escravos, tá? Ou também de terem lojas nas cidades. Essa lei foi revogada depois, mas o distrito de Diamantino, na época, ele faz essa proibição, onde edificar as lojas e tabernas que eram cuidadas, né? Quem trabalhava eram os mestiços, que era de responsabilidade dos mestiços, não poderiam estar abertas. E sim a elite branca. Vocês estão vendo, né, o percorrer da história, como esse povo negros, né, passaram. E aí o Recife também vivenciou esta mesma lei. Lembra que eu já falei sobre os escravos após a abolição, como eles viveram aqui no Recife, né? A perseguição da própria polícia, muitos negros que eram enquadrados, né, porque eles estavam na rua, eram tratados como vadios. Muitos negros foram julgados, sem nem serem julgados, eles foram presos. Muitos foram para a ilha de Itamaracá, que lá existia o presídio. Mesmo sem ter julgamento, era lá que eles ficavam, né, como se tivesse cometido crime, né? Porque eles estavam na rua, justamente provocando, trazendo a capoeira e outros feitos na época. O cotidiano, existia muitas aglomerações de mulheres negras, ganhadeiras, e no chafariz aqui no Recife, era momento, gente, onde eles tinham também os encontros. Eles, além de trabalharem, era um momento que um encontrava o outro, né? Muitos deles, ex-escravos, que tinham sido escravos no mesma fazenda, né? E era um momento onde eles estavam pegando suas águas e, ao mesmo tempo, né, eles estavam jogando conversas. E aí, eu vou trazer para vocês que as mulheres, elas não só participaram, né, da parte doméstica, né, só do lado da agricultura, só do lado do trabalho braçal, mas elas também tiveram papel importantes dentro da escravidão, tá? Elas também participaram ali, juntinho com os homens, né, na luta para justamente soltarem alguns escravos, para a liberdade desses escravos. Tá? Elas também tiveram seu papel e sua participação também durante a abolição, né, da escravidão e até após a escravidão. Então eu trouxe a vida de 3 mulheres, que são aquelas 3 que eu botei a foto logo no início, tá? Mulheres que simbolizaram luta e resistência na escravidão brasileira. E aí a gente vai ver, vamos ver. Uma delas é a Aqualtune. Essa mulher, ela foi uma princesa africana, filha de um rei do Congo, tá? Vou antecipar já para vocês, ela foi a avó de Zumbi, tá? Ela foi trazida para o Brasil no final do século XVI, tá? Com a nação que ela comandava, né, foi derrotada. Cerca de 10.000 homens aqui, e mulheres que ela comandava na época, mas mesmo assim eles foram derrotados e ela foi trazida aqui para o Brasil.
Em 1597, ela chegou aqui ao Recife, no mesmo ano onde estavam começando a criar, né, os quilombos. E aí ela juntou um grupo de 40 negros fugidos, chegou na Serra da Barriga, né, formando o primeiro núcleo de Quilombo dos Palmares. Os filhos dela, né, de Aquatune, foi Gangazumba, que a gente já falou desse líder, né? Foi um dos primeiros líderes do Quilombo dos Palmares, era o filho dela, Ganazona, e a mãe de Zumbi, Sabina, tá? Ela simbolizou a liderança e luta do sistema escravista na época, ou escravocrata. Dandara, que segundo a história, ela foi a esposa de Zumbi, tá? Ela pertencia à nação Nagô-Gegê, da tribo Mai. Ela foi esposa de Zumbi, teve 3 filhos, Motumbo, Armódio e Aristógiton. Ela lutou capoeira e também participou de lutas armadas, tá? Liderando mulheres que faziam parte do Exército Negro lá em Palmarino. Eu estou trazendo, gente, apenas algumas coisas, né? Alguns fatos que foram importantes e marcaram a vida dessas mulheres. Mas tem muito mais a história delas, tá? Outra mulher que eu trouxe também foi Luísa Maim. Ela também foi conhecida por participar, né, da luta, não só da luta, né, junto com a escravidão, mas ela também foi uma quitandeira, tá? Trabalhou bastante e ela pertencia à tribo Mai também, da nação Nagô, junto com Dandara, tá? Ela nasceu em Costa de Minas, na África. No início do século XIX, ela foi trazida para o Brasil como escrava. Ela foi envolvida na articulação de todas as revoltas aqui da Bahia, ó, tá? Esteve envolvida na revolta dos Malês em 1835, a Sabinada, que também a gente já falou sobre ela, 1837 e 1838. O filho dela, que foi através dele, né, que a história chegou ao conhecimento da mãe, né? Foi justamente Luiz Gonzaga de Pinto Gama, Luiz Gama, conhecido como Luiz Gama. Luiz Gama, ele é filho de Luísa, né, desculpa, Luísa, com um fidalgo, um senhor de engenho branco. E aí, segundo a história, aos 10 anos, ele fugiu, foi colocado numa família, né? Mas ele conseguiu fugir, teve uma luta também, uma história de luta. Em uma das cartas, ele escreve a um amigo e ele conta justamente a história da mãe dele para esse amigo. E essa carta chegou ao conhecimento dos historiadores e aí veio à tona a trajetória da mãe dele, né, como mulher escrava. A luta dele, né, ele foi um advogado, ele lutou, né, trabalhou muito em prol para defender alguns irmãos negros. Como eu falei, ele foi filho de um fidalgo português com Luísa Maim, tornou-se poeta, um dos maiores abolicionistas da época aqui do Brasil, tá certo? Então, essas 3 mulheres eu trouxe como mulheres que se destacaram na história, na historiografia, né, brasileira, como mulheres de luta, não só pelo seu povo, mas também como uma representante, né, de resistência, de luta e resistência dentro da escravidão do Brasil e também como referência, como mulheres guerreiras, né, de fibra, mulheres, como a gente costuma dizer no nosso português, né, mulheres de fibra, né, mulheres que lutam, que são destemidas, né, e que participam, né, fizeram sua história e deixaram como exemplo, tá bom? E aí fica um pouco da luta dessas mulheres. Claro que se vocês quiserem saber muito mais da vida dessas mulheres, vocês podem estar pesquisando sobre cada uma delas. Existem várias mulheres, né, no Brasil
que têm a sua trajetória, sua biografia, que também participaram, né, desse momento. Mas eu trouxe apenas 3 por causa do nosso tempo. A gente vai ficando por aqui, ok? Espero que vocês tenham trazido também um pouco, né, desse conhecimento para vocês tenham aprendido um pouco mais. Fiquem na paz e até a próxima aula. Tchau!